nosso pensamento, buscando colocarmos Jesus na nossa tela mental, a Ele nos dirigindo, Mestre querido, aqui estamos nos apresentando, buscando no Teu coração generoso os recursos para que o nosso trabalho, a nossa reunião, possa transcorrer num clima de alegria, de serenidade, de paz, e que traga a todos nós conhecimentos importantes para o nosso caminhar. Na certeza de Tua presença entre nós, na certeza que trazemos da equipe espiritual de nossa casa, sustentando todo o trabalho e a cada um de nós, em nome de Deus, nós, de nossa parte, damos por iniciada a nossa reunião desta tarde, com muita paz em nossos corações. Já foi apresentado o nosso palestrante da tarde, né? E é com muita alegria que nós vamos, então, acompanhar tudo aquilo que ele vai trazer para nós. Eu acho melhor eu me levantar, não é? Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Muito bem, meus amigos. Então, hoje é o nosso 20 de agosto e nós estamos, então, buscando como que todo um roteiro que possa como que ser útil para nós, tendo em vista essa temática que é a dos caminhos da cura do corpo e da alma. Então, eu fiz assim um punhado de reflexões, somos todos aprendizes, tudo é relevante, tudo é útil, tudo é válido, não é? De nós examinarmos. Um pouquinho para lá para você aparecer, senão vai ficar sem seu nome. Então, obrigado, querido. Então, vamos ver isso juntos. Por isso, vocês vão entender, talvez, a ideia da meia-noite. Daqui a pouco. Né? Então, a ideia, os caminhos da cura do corpo e da alma. Deixa eu ver como é que muda aqui. Então, uma primeira ideia, eu gosto muito desse slide, porque ele nos faz lembrar algo de Kardec, do Livro dos Espíritos. Portanto, algo que todo mundo lembra, nós estamos como que na Terra, como um mundo de provas e expiações. Já vencemos, ao longo de muitos milênios, a etapa em que a Terra era um mundo primitivo, mas nós temos muito, praticamente tudo pela frente, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E eu até refletiria com vocês, talvez há 10, 20, 30 anos atrás, nós não tivéssemos ideia do que é um mundo de expiações e provas. Como nós estamos, como que testemunhando a vida no Brasil, no Rio de Janeiro e em diversos países, onde os mais sérios, como vamos ver, dramas da humanidade estão sendo vividos hoje. Então, uma coisa é uma parte da cidade, do bairro, da comunidade onde nós vivemos, que pode estar sendo preservada de certas questões seríssimas. Mas em outras realidades, a coisa é bem diferente. E nós não sabíamos que ia ser assim. Vocês talvez tenham uma idade parecida com a minha, um pouco menos, eventualmente um pouco mais. Quando nós éramos mais jovens, nós nunca nos preocupávamos com certas experiências individuais e coletivas que nós estamos vendo no bairro onde nós moramos, na cidade, no lugar onde nós trabalhamos e assim por diante. Então, esse panorama, ele também é um convite para nós. Especialmente quando agora, mais do que nunca, nós temos uma noção melhor do que é um mundo de expiações e provas. Nós não podíamos antever
há décadas atrás o que estamos experimentando hoje. Outra ideia que é importante para nós é a ideia de que no mundo inteiro, em certos lugares, você pode ter até cidades, bairros, em certos países, que até nós já possamos como que imaginar que nesses aspectos da vida nós já temos um grupo social, não é, familiar, que já está mais à frente. Mas se nós olharmos o que acontece em países como o Haiti, como o Sudão, em países como, por exemplo, Venezuela, Colômbia, outros países da África, países de todas as expressões culturais, histórias diferentes, sofrimento o tempo todo. E nós precisamos estudar isso, porque o país pode ser lá de um outro continente, mas todos eles que vivem no Sudão, ou no Haiti, ou na Ucrânia, são nossa família, são nossos irmãos, às vezes até mais próximos do que nós poderíamos imaginar. E eu vou fazer uma lembrança de Dr. Bezerra. Por causa dos meus pais, Dr. Bezerra, há décadas, sempre foi muito presente. Minha mãe era médium de receituário mediúnico na FEB, na Avenida Passos, número 30. As pessoas pobres pediam ajuda, Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra e outros vinham e davam as receitas direitinho e a FEB disponibilizava os remedinhos homeopáticos. E a minha mãe trabalhou. Então, Dr. Bezerra sempre foi muito presente. Eu teria muitas histórias para contar. Por isso a ideia da meia-noite, mas convém que seja para uma outra ocasião. E aí há mensagens dele, não é? Por quê? Porque quando Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos ditaram a Chico os livros principais, livros de conteúdos, livros científicos, livros que são os romances de Emmanuel, como, no caso, Paulo e Estevão, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois. Nessa época, nós tínhamos uma outra realidade. Mas ele dizia, preparem-se. Do tipo, olha, o mundo não é o que vocês usufruem hoje. E nós estamos vendo isso. Então, o que ele trazia? E trouxe ontem, a ideia de que naquela altura a humanidade tinha mais ou menos 3 bilhões de encarnados. Hoje somos 8 bilhões e um pouquinho mais. No livro Roteiro, que é um livro de estudo de Emmanuel, livro lindo como outros, há um capítulo chamado O Grande Educandário. Nesse capítulo, Emmanuel traz a ideia, logo nos primeiros parágrafos, dizendo, somos 22 bilhões de humanos. De tal maneira que hoje nós somos 8 bilhões do lado de cá e, portanto, 14 bilhões de desencarnados. Quem é que tinha essa noção? Quem lembra desse aspecto particular? E nós vamos ver daqui a pouco, meia-noite é pouco, a ideia assim, de como é a vida no mundo espiritual. Nós conhecemos que os encarnados, por causa do corpo físico e da atração do campo gravitacional da Terra, ficamos todos na superfície. Podemos pegar um avião, mas depois o avião tem que descer. Claro, podemos ir numa mina de minério, de carvão, descemos, mas depois temos que subir, porque a nossa vida é aqui, por razões da estrutura da vida por aqui há muito tempo. Mas a ideia qual é? No mundo espiritual, tudo é estratificado. Não é tudo misturado. Esses 14 bilhões de desencarnados se distribuem, como nós vamos ver daqui a pouco, em esferas de vida. Então, existem esferas de vida, por exemplo,
Vocês não leram Nosso Lar? O tio André Luiz, quando ele desencarna no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, era um câncer de cólon, ele desencarna ainda na mesa. Para onde ele vai? Ele vai para o umbral inferior. Porque isso aqui, ó, é umbral, mas é umbral médio. Quando os espíritos desencarnados ficam nos seus antigos lares, nas instituições todas, religiosas, escolares, etc., etc., ou estão nas ruas, avenidas, calçadas, isso tudo é umbral médio, que é uma parte de uma grande etapa da população dos desencarnados. Quando vocês conheceram Veneranda, lembram? E uma determinada funcionária onde o próprio André Luiz esteve, Narcisa, lembram? Narcisa fala de Veneranda. O que ela fala? Ela tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem tirar férias, sem esmorecer e sem reclamar. Essa é uma das ministras. Essa colônia, quando vocês ouviam a descrição de André Luiz, vocês não começaram a conversar com a tia Veneranda? Vocês não começaram a estabelecer algo assim mais harmonioso? Tipo assim, tia, deixa eu chegar perto. A ideia qual é? Vocês todos, quase todos, quando lembravam dos textos da obra, vocês não sonhavam de que uma vez desencarnados, qual era o lugar que nós queríamos viver? Na colônia, Nosso Lar. Porque ela tinha relação com o Rio de Janeiro, mas também outros de quaisquer outras cidades brasileiras e do mundo, né, sonhavam com isso. Por quê? Porque era uma vida completamente diferente e ainda umbralina. Então, existem 3 umbrais. Por isso que quando nós estamos conversando, estudando, é sempre bom adjetivar. Porque a palavra umbral, ela logo nos remete à parte mais triste, obscura, difícil e muito difícil. Mas vocês lembram de Lísias, quando André Luiz pergunta, ele era um recém-chegado ainda, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. E ainda tem outras coisas. Então, é preciso, como eu digo, conhecer a casa planetária. Autoconhecimento é nós nos conhecermos melhor, para podermos fazer as mudanças pertinentes, no sentido de semearmos uma condição de vida melhor lá longe. Mas a ideia qual é? Voltando para o Dr. Bezerra. Ele dizia que por uma questão evolutiva, vamos dizer, sob o comando de Jesus, o governador da Terra, o guia, modelo, haveria uma providência para que espíritos lá de baixo reencarnassem ao longo de anos ou décadas. E daí o que ele dizia, preparem-se. Então, tudo que nós estamos vendo, e sabe-se lá o que ainda vamos ver, nas questões da Europa, da Ásia, da África, das Américas, da Oceania, de onde for. Isso tem a ver com o quê? Os espíritos que estão vindos das profundezas, com seríssimas limitações morais, tendo a oportunidade valiosa nesse período de transição planetária entre mundo de provas e expiações, espíritos típicos daqui, mas reencarnando de uma maneira compulsória, para ganharem uma oportunidade de, na vida atual, em 1 ou 2 ou 3 em sequência, poderem como que ganhar aquilo que é essencial, o reajustamento moral, a libertação em relação aos vícios e a aquisição das virtudes. E nós nos lembramos, vamos trabalhar um pouco isto. Então, a ideia qual é? Quando nós pensamos em termos de medicina, em termos de caminhos da cura do corpo e da alma, corpo é importantíssimo, mas é vestimenta do espírito.
Mas o espírito, a alma imortal, esse é o contexto que precisa ser valorizado. E todo o empenho de toda a sociedade tem que ser com um despertar para isto. Porque, do contrário, nós vamos ficar iludidos pelas coisas do materialismo que vem de longe e ainda ocupa as mentes e os corações da humanidade. Então, tudo isso é conosco. Até porque vai chegar na desencarnação, amanhã ou depois, nós vamos encontrar algo que nós já devíamos estar refletindo a respeito. E são espíritos que estão vindo na tentativa de realizarem um progresso importante. Transição planetária não é o nosso tema. É um tema kardeciano, espírita. Autores mais ou menos recentes se ocuparam dessa temática, como se fosse uma coisa nova, mas não é. Capítulo 18 do livro A Gênese. Os tempos são chegados. A geração nova. E aí vocês vão ter tudo isso muito claro, de tal maneira que pensar em cura, caminhos para a cura do corpo e da alma, tem a ver com a ideia do autoconhecimento. Quem somos? De onde nós viemos de verdade? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sabendo aproveitar, vamos dizer, as oportunidades reencarnatórias recentes, ou esta mesma atual? Quando eu me lembrei de Veneranda, né, tudo indica que Veneranda e a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, são o mesmo espírito. Tudo indica. Temos que ter muito cuidado nessas associações. De tal maneira que nós vamos encontrar a ideia de que todos vocês, ou quase, conversavam com a Veneranda, pedindo para viver lá, quando desencarnassem. Aproveitavam e pediam para a família toda. Não é? Tipo uma associação bacana, não é? E aí a ideia de que nós pensávamos que se ela, porque houve uma movimentação na colônia por nossa causa. 3 milhões de brasileiros leram o livro. Outros 2,5 milhões foram ver o filme, seja nas salas de cinema, seja em casa. E todo mundo queria o futuro em nosso lar. Ela não tinha jeito para lidar com essa demanda toda. E aí, o pessoal vendo que não ia ter lugar para todo mundo, não é? Ela requisitou os engenheiros, arquitetos siderais para arrumar espaço na colônia, no caso, a cidade astral de nosso lar, para, vamos dizer, acolher tanta gente, sobretudo brasileira, né? E aí, o que acontece? Ela começou a dizer, olha, não vai ter para todo mundo. E aí veio a história do puxadinho. Puxadinho no mundo espiritual só agora. Por quê? Porque nós começamos a valorizar que é melhor um puxadinho em nosso lar do que uma mansão extraordinária, sei lá, no umbral inferior ou nas trevas. É apenas uma reflexão para nós brincarmos um pouquinho com vocês. Então, nós temos aí todo um panorama pela frente, de tal maneira que nós lembramos da obra que é aquela chamada Caminho da Luz de Emmanuel, uma das obras mais esclarecedoras, vamos dizer, que nós temos à nossa disposição. É um dos livros de estudo de Emmanuel, que não é romance. De tal maneira que nós estamos aqui porque todos temos deficiências morais. E o nosso processo é de escola, reeducação, até chegarmos numa regeneração plena. E isso tem a ver com cura do corpo e cura da alma, cura do espírito. As coisas se entrelaçam. Outra ideia, 8 bilhões de encarnados, 14 bilhões do lado de lá. Que mais? Reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Essa é a nossa meta.
Se nós não valorizarmos as instruções dos Espíritos, que repetidamente nos vêm alertando sobre o essencial, nós vamos chegar de novo do outro lado com muito pouco proveito do que aconteceu antes. E vamos viver dificuldades do outro lado, de acordo com as nossas questões íntimas, morais, espirituais, daquilo que nós não conseguimos trabalhar, né, dentro de nós mesmos. Vocês já ouviram quantas vezes a expressão reforma íntima? Nós um dia podemos nos reunir. Como alcançar a reforma íntima? Como é que se faz isto? Como é que nós podemos ter um roteiro de reforma íntima para que nós não percamos a oportunidade atual? Vamos dizer assim. Pensemos nisso. Muito bem, o livro chama-se Roteiro, o que é Emmanuel falando da contabilidade. Só existe esta referência na literatura espírita falando do número de espíritos humanos vivendo no nosso planeta. Isso já tem mais ou menos 80 anos, mas por enquanto é o que nós temos. Então, quando, naquela altura do livro, muitas décadas atrás, nós tínhamos 3 bilhões, de onde vêm os outros 5 subindo lá de baixo? Por quê? Bezerra diz, não é o único, né? O quanto eles estão abrindo os departamentos da vida mais difícil para que nós possamos acompanhar os processos evolutivos. E bilhões de irmãos tendo oportunidades recentes, novas, próprias para esse processo de refazimento e de libertação. Então, uma ideia para nós, que mundo é este? Tem a ver com o nosso tema. Um grande hospital de almas, bilhões de pacientes. O que eu já ouvi, vou brincar, não faz muito tempo. Quem é alma ou espírito, vamos dizer, em melhores condições, não renasce na Terra, a não ser os missionários, a não ser aqueles que vêm dentro de um sacrifício, que são espíritos muito evoluídos, para nos ajudarem. Porque sem a ajuda deles, nós vamos ter dificuldades muito maiores. Mas então é uma ideia para nós. Isto aqui, os espíritos sadios, do ponto de vista da medicina e de outros referenciais, não reencarna aqui. Vive no mundo espiritual, nas esferas mais elevadas, ajudando todo mundo nas esferas menos elevadas e aqueles que vivem na crosta, na superfície, porque estão encarnados. Então, essa é uma ideia para nós. A ideia das reencarnações compulsórias. Não pensemos que a maioria escolhe para onde vai, o que vem fazer, como é que vai se comportar, qual é a cidade, em que país, que cultura, que povo. Muito bem. Gostei da musiquinha. Essa é assim, bem... Fique à vontade, viu, senhor? Todo mundo está apreciando. Olha só que bonitinho. Fique à vontade, se quiser dar um alôzinho. Não fique tensa, por favor. Estamos em casa, em família. Muito bem, um grande hospital de almas, nós não podemos nos iludir mais. Porque sabendo quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, nós podemos imprimir uma nova velocidade no processo evolutivo. Dramas individuais e coletivos. Não é verdade? O que anda acontecendo no mundo? De repente tem uma coisa devastadora, apocalíptica no Havaí. Um lugar lindo, uma natureza prodigiosa. E, de repente, já são mais de 100 que desencarnaram e mais de 1000 desaparecidos, mortos. Enfim, diversas nações do Oriente Médio, da África, os dramas no Afeganistão, no Iraque,
No Iêmen, guerra civil há uma década. Na Síria, guerra civil há uma década. Aqueles irmãozinhos de lá, o sofrimento deles precisa reverberar aqui. E mesmo que nós não possamos viajar para irmos lá ajudar, nós temos a prece, nós temos reflexões, nós temos várias possibilidades. Modestas, mas temos. Enfim, outra ideia, guerras, epidemias, não tivemos agora? 20 milhões de pessoas morreram pela Covid. Nos Estados Unidos, 1.200.000, no Brasil, 700 e poucos mil. Isso é uma tragédia, mas tem as suas razões. Tem a ver com um vírus que não tínhamos antes e, como médico, nós temos doença de Chagas, nós temos malária, nós temos o ebola, nós temos inúmeras doenças por vírus, bactérias, fungos e protozoários. E o nosso sistema imunológico, por causa de problemas antigos, não conseguem nos defender de tudo. E nós podemos sofrer, viver no hospital, na clínica, recuperação em casa, mas às vezes desencarnamos. Tudo isso é importante. A desencarnação é algo natural, mas ela gera dificuldades para os que ficam. Enfim, vocês conhecem o que nós vivemos, vamos dizer, há poucos anos atrás, né? Estamos ainda nos recuperando de tudo aquilo, o mundo inteiro. Então, assim, milhares de doenças diferentes, como que no mundo inteiro. Milhares. Então, existem as doenças clínicas e as doenças mentais. Então, eu tenho problemas neurológicos, respiratórios, eu tenho problemas cardiovasculares, é uma das minhas áreas de interesse na medicina. Eu tenho as doenças infecciosas todas, eu tenho na pediatria coisas tão sérias. Eu tenho na geriatria, na clínica cirúrgica, na gineco-obstetrícia, tantas coisas. Nós temos o desenvolvimento da oncologia moderna, de tal maneira que temos sabido lidar melhor, mas a curva de doentes de câncer no mundo só sobe. Por quê? Porque nós trazemos predisposições. E é aí que entra a ideia de, olha, por que adoecemos? E também a ideia de que existem caminhos para a prevenção e existem caminhos que envolvem a espiritualidade para tratamento e cura. Vamos trabalhando essas noções e vamos juntos. Veja, ontem preparando, transtornos mentais de centenas de milhões, suicídios de 1º de janeiro no planeta, 650 mil casos. Um caso de suicídio voluntário direto a cada 40 segundos. Organização Mundial da Saúde. Esse é um dos maiores dramas que nós temos. Numericamente, nem é o maior, mas olha o que é o Vale dos Suicidas. Olha o livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, Dona Ivone do Amaral Pereira. Temos que conhecer isto. Estamos em agosto 20, 10 de setembro, e todo mês de setembro é o mês chamado Setembro Amarelo. Não é? Discussões, estudos, não é? Providências para reflexões a respeito disso, para que o número de casos, pelo menos, se estabilize, porque ele continua crescendo. E se nós pensamos na semente espírita, a ideia da sobrevivência, da imortalidade, a ideia melhor de quem somos, tudo isso se relaciona. Então, uma das coisas mais positivas, vocês sabem disso, que nós podemos fazer pelo mundo é divulgar a doutrina espírita. E como diz Emmanuel, ele diz, pela palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo. Vocês entendem o que Emmanuel quis dizer. Porque uma coisa é uma aparência, outra coisa é a substância, a essência. Mas esse é outro capítulo.
Querem ver? Lamento muito trazer isso. De 1º de janeiro até hoje, 27 milhões de abortos induzidos. É a maior tragédia da humanidade, que se relaciona com inúmeras questões mentais, espirituais, guerras. Pode parecer que não, mas isso tudo é muito delicado. Porque assim como você tem lugares lá embaixo, onde os suicidas permanecem às vezes por décadas ou séculos, os abortados, cheios de sonhos de um renascimento, acabam vendo a destruição daquilo que haviam planejado. Enfim, esse é um outro tema, mas só para dar uma ideia para nós de algo que preocupa tanto. Então, lembrar uma outra questão. As doenças e os doentes no mundo espiritual. Não pensem que a maioria desencarna e vai para os jardins, vai andar de aeróbus em nosso lar, vai curtir lá os espíritos mais preparados que vão falando a respeito da vida futura. A maioria desce. E não precisa desencarnar para descer. Quando as pessoas dormem à noite, dependendo da falta de um preparo, dependendo de cada um, como vive, como já viveu, como vive agora, como pensa, como sente, desdobrou do corpo, desceu. Por quê? Porque a maioria vive lá embaixo, entre encarnados e desencarnados. Temos que mudar isso no processo de aperfeiçoamento moral. Não é verdade? Muito bem, pensando juntos em tudo isso. No mundo dos espíritos, se você lembra para onde André Luiz foi, acolhido pelos instrutores, como Aniceto, por exemplo, e os outros,